Esses velhos deviam ficar em casa, só atrapalham, gritou um dos rapazes, enquanto os demais riam e imitavam o andar trêmulo do idoso, sem saber que zombavam de um herói que arriscou a vida para que eles pudessem viver em liberdade. Ninguém interveio. Ninguém sequer olhou. A gargalhada dos três jovens ecoou alta, cortando o silêncio da manhã cinzenta como uma faca maldosa. Um deles, de boné virado para trás, apontava e imitava o caminhar lento e trêmulo do velho senhor, que acabara de deixar a fila da Previdência Social. Outro, entre risos, comentou em voz alta: "Esses velhos deviam ficar em casa, só atrapalham." Ninguém repreendeu. Nenhum olhar de reprovação. Na sala de espera fria, iluminada por lâmpadas brancas e impiedosas, as pessoas apenas seguiram com seus olhos baixos e sua pressa egoísta. O segurança, distraído com o celular, sequer notou. Funcionários digitavam sem emoção atrás de vidros embaçados. Tudo ali era impessoal, apressado, quase cruel. O homem, sentado no banco de metal, não reagiu. Tinha as mãos apoiadas no colo, mãos calosas, de unhas curtas e pele ressecada, que já haviam segurado coisas que os rapazes zombeteiros jamais conseguiriam imaginar. Ele usava uma jaqueta marrom envelhecida, puída nos cotovelos, com os punhos gastos de tanto serem apertados em silêncio. O sapato, antigo e bem lustrado, destoava do conjunto. Um cuidado quase cerimonial, como se ele respeitasse o próprio andar. Seus olhos não se erguiam, mas estavam abertos, profundos, enigmáticos, de um azul desbotado que parecia guardar o peso de décadas. Havia algo na sua presença que incomodava quem prestasse atenção de verdade. Como uma estátua fora de lugar, carregando um passado que ninguém mais se dava ao trabalho de entender. E foi ali, naquela espera morna e desrespeitosa, que algo caiu do bolso interno de sua jaqueta. Uma pequena medalha de bronze rolou discretamente pelo chão e parou aos pés de um policial que aguardava na outra fila, sem farda, mas atento. O homem ergueu-se com dificuldade para pegá-la, mas o policial foi mais rápido. Ao segurá-la, seus olhos se arregalaram por um segundo. Era uma honraria militar, rara, de campanha. Ele a conhecia, muito poucos tinham uma daquelas, muito poucos saíram vivos para recebê-la. O idoso agradeceu com um aceno tímido, quase constrangido, e se sentou novamente. O policial então começou a observá-lo com outro olhar, como se sua mente buscasse encaixar aquela imagem a alguma lembrança, e percebeu detalhes que antes não notara. A postura reta mesmo com a idade, a respiração calma, mas medida. O leve tique de escanear a sala como quem já esteve em territórios hostis. Aquilo não era apenas um senhor de idade, era um sobrevivente. Lá fora, os jovens continuavam na praça, tirando selfies, rindo alto, zombando dos velhos inúteis que vivem do governo. Um deles apontou para o prédio e comentou: "Tem um lá dentro que parece saído de filme antigo, quase dormindo sentado." O policial saiu da agência logo depois e ficou parado por um instante encarando os jovens. Olhou em direção ao parque logo ao lado, onde havia um memorial de pedra com nomes gravados em bronze. A maioria das pessoas passava sem ler, mas o policial se aproximou, como atraído por uma intuição, e ali, entre os nomes dos veteranos condecorados, estava ele. Gravado com honra, gravado com sangue. A tensão, até então surda, agora se fazia sentir como um tambor distante no peito do espectador atento. Quem era, de fato, aquele homem? O que ele fez, que hoje é ignorado por aqueles que devem a ele o próprio direito de zombar livremente? O que você faria no lugar dele? Comente antes de descobrir a verdade. Naquela tarde, após o episódio na agência, o policial retornou ao memorial. Seus olhos fixaram-se por minutos sobre o nome gravado em bronze. Capitão José Henrique da Silva, condecoração máxima por bravura em campo inimigo. Voltou à recepção com o peito inquieto e pediu para falar com o idoso. "Preciso confirmar uma coisa."
disse em tom respeitoso para a surpresa da atendente. José ergueu os olhos quando o policial se aproximou. "O senhor combateu na Serra 3?" perguntou em voz baixa, como quem evoca um fantasma antigo. O velho não respondeu de imediato. A mão direita deslizou até o bolso interno da jaqueta e tirou um papel dobrado. Era uma carta amarelada com a caligrafia trêmula de um comandante. No rodapé, uma assinatura firme. General Álvares, 1973. "Eu perdi 3 irmãos naquela serra", disse o policial com a voz embargada. "Mas sempre ouvi de minha mãe que houve um homem que segurou a linha sozinho até o reforço chegar." José apenas assentiu. O silêncio dele falava mais do que qualquer relato. Era o silêncio de quem já viu demais para se vangloriar. A atendente, que antes ignorava sua presença, se aproximou sem dizer nada. Os jovens ainda riam do lado de fora, mas dentro daquela sala algo havia mudado. O ar, antes indiferente, agora estava suspenso, como se todos sentissem que estavam diante de algo que não sabiam nomear. No fundo da sala, uma senhora discretamente se levantou e sussurrou. "Meu pai também esteve lá. Eu era menina. Ele falava de um homem que voltou ferido, carregando outro nos ombros. Disse que foi por causa dele que viu o neto nascer." A história correu pela sala como fogo silencioso. Um por um, rostos se voltaram para o homem antes ignorado. O segurança largou o celular e observou. Uma jovem mãe apertou a mão do filho pequeno. José permanecia calado, olhos fixos na parede. Era como se soubesse que aquele dia chegaria, mas não queria que chegasse assim. O policial pediu autorização para registrar depoimento. Tirou do bolso uma foto antiga, dobrada, onde apareciam soldados enlameados com olhares tensos. "É ele", disse o policial apontando. "Esse aqui é o capitão José, o único que voltou da missão na fronteira. O resto virou cruz branca na encosta." Alguém questionou: "Mas por que o nome dele nunca foi falado nas homenagens?" O policial respondeu com pesar: "Porque ele pediu anonimato. Nunca quis reconhecimento. Disse que a glória pertencia aos que não voltaram." Um funcionário pegou seu tablet e pesquisou rapidamente. Encontrou uma menção discreta num arquivo militar digitalizado. Lá estava: Missão Silêncio, liderada por J.H. Silva. Operação classificada. Ação considerada decisiva para conter invasão estrangeira não declarada. Nesse momento, os jovens lá fora se aproximaram da janela. Notaram o burburinho e se entreolharam sem entender. Um deles reconheceu o policial. "Ei, o que está rolando? Aquele velho fez alguma besteira?" O silêncio foi a resposta. E foi a primeira vez que alguém os ignorou com mais força do que qualquer xingamento. No dia seguinte, a história já havia escapado dos muros da agência. A pequena cidade começava a comentar. Alguns jornais locais traziam na capa: "Herói anônimo vive entre nós. Capitão da missão esquecida é identificado." Mas José continuava com a rotina de sempre. Sentava no mesmo banco da praça, alimentava os pombos e observava o tempo como quem não precisa mais provar nada. Foi aí que apareceu o coronel aposentado Bastos, ex-superior de José, agora com 90 anos. Usava bengala e farda cerimonial. Ao vê-lo, parou e fez continência. A praça inteira parou junto. "Faz mais de 40 anos que não vejo esse homem, e ainda devo minha vida a ele", disse em voz firme. José se levantou devagar. Apertaram as mãos com força, como se compartilhassem uma dor que só os dois entendiam. Bastos tirou do bolso um diário amarelado e começou a ler em voz alta. Relatou o dia em que José, sob fogo cruzado, se recusou a abandonar 2 soldados feridos e enfrentou uma patrulha inimiga sozinho até o resgate. Na praça, os risos deram lugar ao silêncio. Até os jovens que haviam zombado no dia anterior estavam ali, olhando em choque. Um deles segurava o celular, gravando, mas sem coragem de comentar nada.
Outro apenas abaixou o boné e evitou encarar o velho. Mas nem todos aceitaram aquilo facilmente. Um homem mais jovem, filho de militar, murmurou: "Pode ser exagero, essas histórias de guerra sempre aumentam no boca a boca." A tensão voltou por um instante. Bastos o encarou. "Você tem razão, algumas histórias aumentam, mas essa aqui diminuiu, por humildade." No centro cultural da cidade, organizaram uma cerimônia emergencial. José foi convidado, mas recusou. Disse que quem precisa de medalha não entendeu a guerra. Mesmo assim, o evento aconteceu com discursos, fotos antigas e testemunhos. O nome de José foi citado com respeito, mas sua cadeira permaneceu vazia. Enquanto isso, um dos jovens que o haviam ridicularizado procurou o policial. Chamava-se Rafael. Tinha 18 anos e disse: "Não sabia, a gente só achou que ele era mais um velho esquecido." O policial olhou firme e respondeu: "Ele foi esquecido porque quis, mas vocês o zombaram porque nunca aprenderam a olhar." Rafael pediu para falar com José. Bateu na porta da casa simples, com varanda de madeira e cheiro de café fresco. O velho abriu a porta sem surpresa. "É sobre o que aconteceu na praça, senhor", disse o rapaz, sem saber como continuar. José sorriu de leve. "Se veio me pedir desculpas, já está perdoado. Se veio aprender, pode entrar." O rapaz engoliu seco e entrou. Na parede havia apenas um retrato. Uma tropa sorrindo, coberta de poeira e cicatrizes. A legenda: "Fizemos o que precisava ser feito." Do lado de fora, vizinhos começavam a se aglomerar. Alguns traziam flores, outros apenas respeito, mas nem todos estavam convencidos. Um vereador local insinuou que tudo poderia ser invenção para gerar comoção. Nunca vi esse nome nas solenidades oficiais. E mais uma vez, o silêncio respondeu. A tensão tomou novo fôlego com a dúvida lançada. Mas no dia seguinte, os arquivos do exército chegaram. O carimbo dizia: "Material desclassificado por honra póstuma aos companheiros falecidos." Eram fotos, relatórios e gravações de rádio. Em um deles, ouvia-se a voz firme de José guiando evacuação sob ataque. Na gravação final, um soldado implorava por socorro. "Capitão, eles vão me pegar." José respondia: "Fique firme, eu tô indo te buscar." E foi. Mesmo ferido, mesmo sozinho, salvou aquele homem que hoje vive com 3 netos e uma pequena oficina no interior. O impacto foi imediato. A praça onde ele fora ridicularizado agora carregava seu nome. Uma placa foi instalada e até os que duvidaram compareceram. Uns por respeito, outros por vergonha. José não participou. Assistiu tudo da janela tomando café. Os jovens apareceram mais tarde. Sentaram-se ao seu lado em silêncio. Rafael entregou uma pequena carta que havia escrito à mão. O senhor não precisava ter feito nada disso, mas fez. Eu queria agradecer. José apenas assentiu. Os olhos estavam marejados, mas não disse nada. E foi nesse silêncio que o velho foi finalmente ouvido. Não por gritar, mas por carregar no corpo marcado e nas mãos gastas a prova de que grandeza não exige palco. Na manhã seguinte, a televisão local noticiou: "Herói da missão Silêncio recusou condecoração e pediu apenas uma coisa: respeito ao silêncio dos que não voltaram." Uma repórter perguntou se ele aceitaria ao menos uma estátua. Ele respondeu com calma: "Se for para mim, não. Se for para eles, sim." Enquanto a cidade discutia sobre estátuas, homenagens e memoriais, José seguia sua rotina. Alimentava os pombos, observava o vento. O mundo girava, mas ele parecia ser de outro tempo. Um tempo onde o que se fazia com honra não precisava ser anunciado. Ainda assim, havia quem resistisse à ideia de reverenciar alguém tão comum. "Um velho qualquer não pode ser símbolo de nada", murmurou um comerciante. Mas ninguém mais respondeu. O silêncio virou a defesa de José, e aos poucos o respeito virou hábito.
Um dos meninos, o mais debochado de todos, agora passava por ele e dizia: "Bom dia, senhor José." Não por obrigação, mas por gratidão, porque mesmo sem entender totalmente o que ele fez, agora sabiam quem ele era. E agora, diante do memorial renovado, com seu nome gravado entre os heróis esquecidos, resta apenas uma pergunta. A verdade completa está prestes a ser revelada. Você está pronto para saber o que esse homem fez por todos nós? A cerimônia oficial foi marcada para o domingo seguinte. A praça, antes vazia e ignorada, estava agora cheia de cadeiras brancas, flores discretas e rostos emocionados. As mesmas autoridades que o ignoraram passaram a disputar palavras de reverência. Na frente de todos, uma placa foi revelada: Praça Capitão José Henrique da Silva, honra silenciosa de um povo. A prefeita, que antes havia passado por ele sem notá-lo, agora segurava o microfone com mãos trêmulas. Pediu perdão publicamente. Disse que a cidade falhou ao não ver o valor de um homem que passou por eles todos os dias. Hoje corrigimos um erro que não deveria ter existido, declarou com lágrimas nos olhos. Os jovens que zombaram de José estavam ali também. Desta vez, calados, de pé, com os bonés retirados e as mãos cruzadas à frente do corpo. Rafael, o mais tocado por tudo aquilo, entregou uma flor branca ao veterano. Por todos que não sabiam olhar, disse em voz baixa, quase como uma confissão. José recebeu a homenagem com a mesma dignidade que sempre carregou. Não havia soberba em seus gestos, nem vaidade. Olhou para o céu como quem lembrava dos que não estavam ali. E quando lhe deram a palavra, ele apenas disse: "Não fiz por medalhas, fiz porque era o certo." O silêncio foi total. Nem mesmo os pássaros ousaram cantar. Era um daqueles momentos em que o tempo parece parar para ouvir o que realmente importa. "Quem sou eu? Só cumpri meu dever", completou ele, com os olhos marejados, mas firmes. Não havia discurso decorado, apenas verdade. Um repórter tentou insistir: "Mas por que nunca contou sua história?" José respondeu: "Porque os que mais fizeram são os que menos falam, e eu só fui um entre muitos." Alguns homens da plateia, calejados pela vida, enxugavam lágrimas discretas com a manga da camisa. Sentiam-se representados ali. Mais tarde, enquanto todos se dispersavam, Rafael ficou sentado ao lado do memorial. Olhava os nomes pensativo. Um senhor aproximou-se e perguntou se ele era parente de alguém. "Não", respondeu, "mas quero ser como ele, não por glória, mas por valor." Foi ali que decidiu se alistar no exército. A transformação era palpável. A praça se tornara sagrada. Crianças passaram a brincar ao redor da placa com respeito. Velhos que antes se escondiam, agora vinham ao banco para conversar. Era como se José tivesse devolvido à cidade um tipo de honra que ela havia esquecido. No jornal da semana seguinte, uma manchete simples estampava a primeira página: "Herói anônimo acende a chama do respeito em toda uma geração." Mas José não se deixou levar. Continuou alimentando os pombos. Continuou caminhando devagar. Continuou sendo ele mesmo, invisível e essencial. Numa manhã cinzenta, Rafael apareceu com um caderno. Pediu permissão para escrever sua história. José sorriu. "Se for para inspirar, sim, mas escreva sobre os outros também. Os que ficaram. Eles é que são os verdadeiros heróis." Rafael assentiu e começou a registrar o legado que ninguém conhecia. Aos poucos, outras histórias vieram à tona. Homens que haviam lutado ao lado de José surgiram com cartas, fotos, memórias. Era como se o silêncio de um tivesse permitido que muitos finalmente falassem. E a cidade passou a se enxergar por um novo espelho. O memorial foi ampliado. Mais nomes gravados, mais flores depositadas. Não havia mais risos de escárnio na praça, só o som das folhas movidas pelo vento como um sussurro de respeito. José assistia a tudo com humildade.
mas por dentro sabia. Seu dever ainda ecoava. Rafael, agora com uniforme e postura reta, voltou certo dia e disse: "O senhor mudou a minha vida. E agora quero mudar outras." José colocou a mão sobre seu ombro e respondeu: "Então já valeu tudo." Era a passagem simbólica do bastão, de uma geração que lutou em silêncio para uma que agora quer honrar em voz alta. E assim, aquele homem, outrora ridicularizado por sua aparência e ignorado por sua simplicidade, tornou-se símbolo de algo maior. A força silenciosa dos que fazem o que precisa ser feito, sem esperar nada em troca. Heróis de verdade não precisam ser lembrados. Eles vivem em cada vida que tocaram. Homens como ele não aparecem nos livros de história, mas mudam o mundo em silêncio. Compartilhe essa história com alguém que também merece ser lembrado.